Will, queria falar com você um pouquinho sobre o Airbnb. O Marco até estava falando um pouquinho antes sobre esse assunto, mas queria trazer esse tema aqui contigo. Ontem foi o primeiro dia de negociações dos papéis da Airbnb aí na Nasdaq. Logo já nesse primeiro dia da negociação dos papéis, eles subiram 113%. Foi um dos IPOs aí mais esperados do ano. Queria que você falasse para a gente qual a sua análise que você faz da Airbnb, o que pode falar, você poderia falar para a gente sobre esse IPO? Show de bola. O pessoal já suscita muito aquela dúvida de bolha, né? O pessoal muita gente comentando na internet, tem bolha. O Airbnb hoje vale o dobro da principal rede de hotéis do mundo, Marriott, aqui na Bolsa Americana vale um pouco mais de 40 bi, o Airbnb vale só o dobro, né? A questão é que a gente sempre tem que comparar, enfim, especialmente empresas disruptivas, né? O quanto essas empresas vêm conseguindo entregar de crescimento, até onde que elas atingiram e qual seria o addressable market delas, né? Ou seja, até onde elas conseguem crescer. Bom, o Airbnb ele tem estimativas bem otimistas aí em relação ao potencial do seu mercado, não só no que tange ali a hospedagem, né? O Airbnb ele surgiu como uma alternativa aos bed and breakfast, né? Foram os 3 caras lá, dois na verdade, que dividiam um apartamento em São Francisco, tinham espaço na sala, botaram um colchão para alugar, montaram um site para compartilhar isso. E aí ele surge como uma alternativa barata de acomodação. Só que o Airbnb ele foi avançando, né? E hoje, né, uma das estratégias, por exemplo, de crescimento do Airbnb é o Airbnb Plus, no qual você consegue alugar um padrão de casas ou um padrão de apartamentos que tem um design, que tem uma qualidade, que tem diversos itens mínimos ali, muito mais parecido com o hotel, ou até melhores do que o hotel, porque você está alugando um apartamento inteiro, né, não só um quarto de hotel, ainda que sem o serviço, né, de um hotel. Uma outra forma de crescimento, estratégia de crescimento do Airbnb é o Airbnb Experiences. Então, assim, eu sempre dou um exemplo que eu acho super interessante. O cara quer viajar, vai para Roma. Legal, pode ir lá tirar foto do Coliseu, ou pode ir aprender a fazer massa com uma nona. Né? Então, hoje você tem um passeio, né? Você tem uma experiência que é isso, assim, aprender a fazer massa com uma nona italiana. Isso tudo através do Airbnb. Isso quando você potencializa para o mundo inteiro, né? Ou seja, experiências que acontecem em diferentes locais, você coloca assim, uma potência de crescimento, né, para o Airbnb, né, ou seja, para capturar essas experiências, vender essas experiências na sua plataforma. Isso é bom para quem vende a experiência, que ganha um dinheiro, né, consegue monetizar uma coisa que a pessoa já faz, por exemplo, sei lá, ensinar a fazer massa, ou andar, sei lá, de patinete, canoa, sei lá, andar a cavalo, que nem tem aqui no interior dos Estados Unidos. Você consegue usar essa experiência e fazer dinheiro e também dar uma experiência interessante para quem está viajando. Bom, então assim, tem algumas vertentes de crescimento. Quando a gente olha valuation, assim, quanto que vale o Airbnb, né, depois dessa alta toda, esses 80 bilhões de dólares, ou mais de 80 bilhões de dólares, ele parece realmente alto, mas assim, o Airbnb, antes agora da Covid, ele conseguiu entregar mais de 4 bilhões de receitas em dólares, né? Mais de 4 bi de dólar de receita. Então, assim, ele é uma empresa que já está num patamar de receita, já passou da casa do primeiro bilhão, né? Caminhava passos largos para bater nesse ano de 2020 5 bilhões, mas aí, obviamente, veio a Covid e isso afetou completamente o modelo de negócio que está inserido dentro da indústria de turismo. Então, assim, quando você olha para outras empresas disruptivas, como é o caso da Tesla, Netflix, Zoom, a Peloton aqui nos Estados Unidos, todas elas negociam a múltiplos esses de receita tão alto ou até maiores do que o Airbnb. Então, assim, dizer que o Airbnb é caro depende com o que você compara, né? Ele tá competindo com o hotel ou realmente ele está mudando, né? Ou seja, a disrupção que ele está criando dentro desse segmento de turismo e acomodação. Oi, Will, mas você tocou realmente num ponto aí importante que eu queria falar, que ele foi realmente bastante afetado em relação à pandemia. A gente sabe que chegou até a reportar prejuízo durante esse período aí de pandemia, de suspensão das atividades. O que você acredita, então, que pode estar fazendo com que o investidor esteja vendo na empresa agora que justifique esse upside aí todo no primeiro dia de negociação? Isso é muito doido, que isso é uma característica dessas empresas novas de tecnologia, o próprio Facebook, outras empresas, elas também demoraram até um tempo. A Tesla, ela foi ter lucro agora, né? Os últimos 12 meses, finalmente a Tesla conseguiu ter lucro em 12 meses, né? Porque ela só vinha de prejuízo.
O Spotify, que muitos de vocês usam, até hoje nunca deu lucro, né? O Snapchat, que algumas pessoas usam, também nunca deu lucro. O Twitter teve dificuldade até conseguir a lucratividade. O Netflix também tem um fluxo de caixa bastante negativo, porque demanda muito investimento para criar novas séries, novos conteúdos, crescer e por aí vai. Então, essa é uma característica dessas empresas disruptivas, né? O lucro, ele nem sempre é a tônica, pelo contrário. É por isso que quando eu falei aqui, eu analisei comparei o preço do Airbnb com as suas receitas, né? Não comparei nem com o lucro ou com a geração de caixa da empresa, porque ela ainda não deu lucro. Em relação à Covid, que afetou a indústria de turismo como um todo, e a indústria de turismo como um todo teve uma queda ali de receita de mais de 50%, isso pegando em nível agregado, teve gente que sofreu mais e menos, obviamente, mas o Airbnb teve uma queda de receita da casa de 30%, mostrando que o case ele se mostrou, não diria totalmente resiliente e totalmente protegido de crise, não é o caso, mas sofreu menos. E por quê? Porque o Airbnb conseguiu incentivar algumas viagens domésticas, né? Ao passo que pegar o avião, ir para o aeroporto, começa a ficar perigoso, começa a ficar complicado, tem um lockdown, tem isso, aquilo. Quem sabe pegar o carro e ir fazer uma visita numa cidade, ir para as montanhas, ir para algum lugar aqui, não se torna factível. E não ficando em hotéis, os hotéis estavam fechados, né, vai lembrar. Então, assim, o Airbnb, ele conseguiu ter um modelo ali que foi se achando durante a crise e conseguiu sofrer menos, mas ainda assim sofreu. Agora, o que o mercado olha é a capacidade da empresa em criar novos mercados, que nem criou, né, no seu core business, e agora vem com o Airbnb Plus, com o Airbnb Experiences, e tentar gerar aí novas fontes de receita. Legal. Oi, eu queria trazer o Felipe Nascimento para a nossa conversa, que ele também tem uma pergunta aqui para você. Fica à vontade, Felipe. Obrigado, Paula. Will, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Seguinte, a gente está falando dia. Aí do IPO, né? Você comentou bastante aí sobre o IPO do Airbnb, e essa semana a gente teve também o IPO da DoorDash, né? Aquela empresa tradicional americana de entrega de comida e tudo mais. E a gente viu também que ela teve um crescimento importante logo no primeiro dia de negociação. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, se tem algum motivo para essa empresa também ter esse tipo de crescimento, se é um rally dos IPOs que está acontecendo aí nos Estados Unidos, se é uma alta expectativa dos investidores, qual que é a sua percepção sobre essa situação aí, Will? De fato, tem um ponto que é interessante até de explicar aqui, que o IPO nos Estados Unidos ele funciona um pouco diferente do Brasil, né? Que no Brasil, normalmente os IPOs, existe uma oferta destinada para o varejo, ou a oferta ela é compartilhada entre investidores institucionais e varejo. A pessoa física, o cara que quer botar R$5 mil, R$10 mil, R$2 mil numa determinada ação, ele consegue participar do chamado processo de book build e por aí vai. Nos Estados Unidos, as cifras são maiores, as demandas são maiores, o tamanho do mercado é muito maior. Pensa que aqui, o mundo inteiro está aqui. Então, existe demanda de investidores institucionais do mundo todo, e especialmente em IPOs de empresas mais conhecidas ou cases de crescimento, enfim, que chamam a atenção. Essa demanda para as ofertas das ações, ela já é completada simplesmente com os investidores institucionais, sem ter que necessariamente abrir para o varejo, né? E abrir para o varejo significa abrir para milhares de investidores, né? Então, normalmente, os processos de IPO e book build, eles ficam restritos aos grandes bancos, aos corretores, que depois distribuem isso para o varejo. Bom, dito isso, e por que eu estou falando isso, é que como muitos dos investidores de varejo não conseguem participar da abertura do primeiro, né, ou seja, de comprar ao preço de book building, que a gente fala, né, formação do livro de ofertas, muitos deles vêm para o primeiro dia de negociação comprar as ações que ele gostaria de ser sócio. Então, e como esses nomes, e citou o DoorDash, para quem não conhece o DoorDash, eu diria que é o pai do iFood, né? Todo mundo conhece o iFood aí no Brasil. O iFood basicamente é não vou dizer que não é uma cópia, mas enfim, é uma atualização, uma alternativa no Brasil aí de um aplicativo de entrega de comida, mas o DoorDash ele existia aqui nos Estados Unidos. Então todo mundo conhece o DoorDash, todo mundo conhece o Airbnb, e aí nessa pegada, o investidor de varejo que quer ser sócio dessas empresas, a alternativa que ele tem é comprar no primeiro dia. E aí, como muita gente, especialmente desses nomes conhecidos, grandes nomes, né, querem comprar no primeiro dia, isso acaba puxando muito as ações, né? A gente viu uma forte alta da DoorDash, assim como viu das ações do Airbnb. Fora isso, óbvio,
não é só o investidor pessoa física americano, é o investidor pessoa física brasileiro, o chinês, o alemão, o inglês, que está aqui também investindo no mercado americano, e os próprios fundos que não necessariamente conseguem ter toda a... especialmente em grandes empresas que atraem a demanda de muitas pessoas, o cara pede lá, sei lá, eu quero 10 milhões de dólares, ele consegue levar só 5 milhões de dólares, ele vai ao mercado comprar mais 5 milhões de dólares no mercado, se ele achar, obviamente, que o preço ainda assim está atrativo.